Você sente que existe algo não resolvido, como se as palavras que ele nunca disse continuassem ecoando no silêncio entre vocês. Ele sumiu, mas ainda aparece nas suas notificações. Não manda mensagem, mas está sempre vendo seus stories. Finge que seguiu em frente, mas algo no olhar ou na ausência dele grita o que a boca não consegue confessar. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos não desaparece, apenas se transforma em sombra e volta a nós de forma distorcida. E é exatamente isso que muitos homens vivem após perderem alguém valioso. Arrependem-se, mas não suportam encarar esse espelho emocional. O orgulho, o medo de parecer fraco, a necessidade de manter controle. Tudo isso o impede de admitir o que sente. E quanto mais ele nega, mais o inconsciente o trai. Jung afirmava que todo comportamento externo carrega pistas de conflitos internos. Quando um homem está arrependido, mas não tem coragem de dizer, ele começa a emitir sinais que não controla, reações impulsivas, gestos contraditórios, silêncios barulhentos. E se você aprender a decifrar esses sinais, vai entender muito mais do que ele jamais ousaria dizer com palavras. Neste vídeo, vamos explorar profundamente os 7 sinais mais reveladores de que ele está arrependido. Ainda que negue, fuja ou até tente mascarar com indiferença. A partir da psicologia junguiana, vamos desenterrar o que se esconde por trás de atitudes aparentemente banais. E mais do que isso, você vai entender por que esses sinais existem e por que reconhecer cada um deles pode mudar completamente a forma como você enxerga essa história. Porque no fundo, esse vídeo não é apenas sobre ele, é sobre você. Sobre a sua intuição que está gritando por respostas, sobre sua necessidade de compreender o que houve para poder, enfim, deixar ir. Jung nos ensinou que só se cura aquilo que se torna consciente, e talvez, ao tornar visível esse arrependimento oculto, você esteja curando não apenas o vínculo, mas também a si mesma. Então fique até o final, porque enquanto ele esconde o que sente, você vai começar a enxergar com clareza o que sempre esteve ali, esperando ser visto. O primeiro sinal é o silêncio repentino. Não aquele silêncio que brota da paz, mas o que nasce da confusão interna. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nosso interior se tornará destino. Quando um homem sente arrependimento, mas não admite, o silêncio se torna sua fuga. Ele teme entrar em contato com a dor de ter errado, então prefere o vazio da ausência a encarar o espelho da própria consciência. Esse silêncio, porém, fala alto. Ele para de procurar, mas continua observando. Não manda mensagens, mas mantém as notificações ligadas. Está ausente de corpo, mas não de alma. Ele assiste sua vida à distância, torcendo secretamente para que você o perceba mesmo sem, em palavras. E é aí que o silêncio se torna um grito abafado. Ele não quer parecer vulnerável, mas não consegue se desligar de você completamente. A psicologia junguiana nos ensina que o inconsciente se manifesta quando o ego não quer mais lidar com certas emoções. O silêncio, portanto, não é escolha consciente, é sintoma. É o produto da repressão emocional. Quanto mais ele tenta negar o arrependimento, mais o silêncio dele denuncia. A ausência se transforma em presença inquieta, carregada de tudo aquilo que ele tenta esconder. Muitas vezes, esse comportamento confunde. A mulher começa a duvidar de si mesma, achando que o silêncio dele é indiferença. Mas Jung foi claro. Tudo aquilo ao que resistimos persiste. E se o silêncio dele persiste, é porque há algo vivo dentro dele, algo que ele ainda não teve coragem de enfrentar. E você sente isso, mesmo sem saber explicar como. Por isso, se ele sumiu, mas parece continuar ali, não ignore esse instinto. A alma feminina é naturalmente conectada ao inconsciente coletivo, como Jung afirmava.
Sua intuição sente aquilo que o comportamento racional dele tenta esconder. O silêncio, nesse caso, não é um fim. É um limbo emocional onde o arrependimento se esconde e, às vezes, até implora por redenção. O segundo sinal é o desprezo disfarçado. De repente, ele passa a reagir com frieza. Fala de você com ironia, com certo rancor. Jung explicou que o ódio muitas vezes é amor frustrado. Quando uma emoção não é devidamente elaborada, ela se deforma. E o arrependimento que ele não quer admitir se transforma em raiva. Raiva de si mesmo, mas que é projetada em você. Essa raiva não é lógica. É um mecanismo de defesa. Para não se sentir vulnerável, ele tenta inverter os papéis. Te trata com indiferença, te diminui nas entrelinhas, faz piadas que ferem, mas por trás desse comportamento está o eco de algo mal resolvido. É como se ele dissesse: se eu te fizer parecer menor, talvez eu consiga me convencer de que não perdi algo tão grande. Jung chamava isso de projeção da sombra. Tudo aquilo que ele não aceita em si mesmo, ele joga sobre você. Se ele errou, se ele teve medo, se ele fugiu, agora precisa encontrar um culpado. E quem melhor do que você, que viu seu lado mais vulnerável? O desprezo é uma tentativa desesperada de afastar a dor do arrependimento. Mas quanto mais ele tenta te empurrar para longe, mais denuncia o conflito que habita dentro dele. Você, por outro lado, começa a questionar: por que tanto rancor se ele supostamente seguiu em frente? Por que ele ainda se importa em ferir, se não sente mais nada? Essas perguntas são válidas e a resposta está justamente no que Jung nos ensinou. Aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. Mas ele ainda não teve coragem de olhar para dentro. E por isso age como quem sonha com a negação. Se ele te ataca, é porque ainda está preso. Preso a algo que ele não quer admitir nem para si. E esse desprezo, no fundo, é a armadura de quem se arrepende, mas ainda não sabe como desmontar suas próprias defesas emocionais. O terceiro sinal é a presença silenciosa nas suas redes sociais. Ele não fala com você, mas curte uma foto. Não comenta, mas visualiza tudo. É como se ele estivesse sempre por perto, mas nunca disposto a cruzar a fronteira do orgulho. Jung nos lembra que o encontro com si mesmo é o ponto de partida para a transformação. E estar tão perto e ao mesmo tempo tão longe mostra que ele ainda não iniciou essa jornada. Ele monitora sua vida como quem vigia uma ferida que ainda dói. Quer saber com quem você está, como você está, se já o esqueceu, mas não admite. Ele precisa manter a imagem de que está bem, de que está acima da situação. Mas os rastros digitais o traem. A constância com que observa suas postagens, o interesse que ele demonstra mesmo em silêncio, tudo isso são confissões sem palavras. Esse comportamento revela um dilema interno. Ele não sabe se quer voltar, mas também não quer perder você completamente. Jung explicava que o ser humano vive em tensão entre opostos: luz e sombra, amor e medo, presença e ausência. E é nessa dualidade que ele se esconde. A cada visualização de story, ele grita em silêncio: ainda estou aqui. Mas seu ego não permite que ele apareça de verdade. Para a mulher, isso pode ser extremamente confuso. Afinal, se ele não quer mais, por que permanece? E se quer, por que não se aproxima? A resposta está no inconsciente. Ele não tem consciência plena do arrependimento. Sente a falta, sente o peso da ausência, mas ainda está bloqueado emocionalmente. Como Jung ensinava, só aquilo que é trazido à consciência pode ser transformado. E ele ainda está na fase da negação inconsciente. Essas pequenas presenças digitais não são aleatórias. São vestígios de um afeto que ele ainda não sabe enterrar. São migalhas de um vínculo que ele finge não querer, mas não consegue deixar para trás. E cada curtida silenciosa pode ser, na verdade, um pedido de socorro.
O quarto sinal é a mudança repentina de comportamento. Ele parece ter se reinventado, está mais bonito, mais ativo, mais envolvido com o mundo. Mas há algo artificial nisso tudo. Jung dizia que a máscara social que vestimos é apenas uma parte do que somos. E quando um homem se transforma rápido demais após o fim de um vínculo profundo, é sinal de que essa mudança pode estar encobrindo o verdadeiro sentimento: arrependimento. Ele começa a apostar mais, a parecer feliz demais, a exibir conquistas, como se quisesse provar algo. Mas a pergunta é: para quem ele está provando? Para o mundo, para você ou para si mesmo? Essa reconstrução exagerada é, muitas vezes, uma tentativa desesperada de fugir da dor. O ego quer mostrar força, mas o inconsciente está ferido. Jung descreveu esse fenômeno como inflacionamento do ego. Quando a dor é reprimida, o ego se expande para proteger o indivíduo da ferida. Mas essa expansão é frágil. Ela depende da validação externa. Ele precisa ser visto, elogiado, admirado, para não precisar lidar com o vazio que ficou. E você começa a perceber: tudo nele parece novo, mas nada parece autêntico. Essa performance excessiva é o oposto do autoconhecimento. Ele não está olhando para dentro, está fugindo para fora. E quanto mais ele tenta parecer bem, mais evidencia que algo está mal resolvido. A alma que realmente está em paz não precisa provar nada, mas aquele que está arrependido e confuso precisa mostrar o tempo todo que você perdeu algo incrível. Essa é a armadilha do ego ferido. Então observe com atenção. Não se deixe enganar pelo brilho superficial. Às vezes, quem mais exibe luz é quem está tentando apagar uma sombra. O último sinal é a contradição. Ele diz que não sente nada, mas age como quem sente tudo. Diz que seguiu em frente, mas volta quando você tenta se afastar. Ele nega o arrependimento, mas cada atitude sua parece tentar te manter por perto. Jung dizia que a alma tem necessidade de contraste e tensão para crescer. E quando há contradição demais, é porque existe um conflito não resolvido entre ego e alma. Essas idas e vindas não são aleatórias. São reflexos de um embate interno. O ego dele quer manter o orgulho intacto, mas a alma quer consertar o que foi quebrado. E você sente isso na pele. Ele te afasta, mas não te deixa ir. Ele não diz que ama, mas reage como quem tem medo de te perder. Essa ambiguidade não é crueldade, é fraqueza emocional. Jung explicava que a integração da sombra é essencial para o amadurecimento. Mas isso exige coragem. A coragem de reconhecer erros, de pedir perdão, de se mostrar humano. E a maioria dos homens não foi ensinada a fazer isso. Por isso ele age como age. Não é porque não sente, é porque não sabe como sentir sem perder o controle. Essa contradição constante machuca. Você sente que está sendo puxada e empurrada ao mesmo tempo. Mas esse é o reflexo de alguém que está perdido dentro de si. Alguém que se arrepende, mas ainda não sabe como admitir. Alguém que sente a sua falta, mas não sabe como se redimir. E no fundo, isso não diz sobre você. Diz sobre o estágio emocional em que ele ainda está preso. Se você reconhecer todos esses sinais, lembre-se, Jung dizia que o autoconhecimento é a única via para a libertação. Que ele esteja ou não pronto para admitir. Já não muda. Mas quem você é? Porque agora você vê. E aquilo que se vê com consciência já não tem mais poder sobre sua paz. A essa altura, talvez você esteja percebendo algo que antes não era tão claro. A toxicidade que você atrai não é apenas sobre o outro, mas sobre o que ainda pulsa não resolvido dentro de você. As experiências dolorosas, os ciclos repetitivos e as relações que drenam a sua energia estão profundamente entrelaçados à sua sombra. Aquela parte de si que você aprendeu a esconder, a negar e até a temer.
Carl Jung nos alertou que aquilo que não enfrentamos em nosso interior encontraremos como destino lá fora. E é exatamente nesse ponto que sua libertação começa, no reconhecimento profundo de que você não está sendo punido pela vida, mas convocado por ela a despertar. Quando você decide olhar com coragem para suas feridas, padrões e inseguranças, inicia uma jornada de transformação verdadeira. Essa jornada não é rápida nem confortável, mas é honesta. E a honestidade emocional consigo mesmo é o solo fértil onde a cura germina. Jung acreditava que o autoconhecimento não nos leva à perfeição, mas sim à inteireza. Isso significa que, ao integrar o que há de luz e sombra dentro de si, você para de buscar nos outros aquilo que só você pode se dar. E é aí que os relacionamentos mudam. O que era repetição se transforma em liberdade. Você não precisa mais implorar por migalhas emocionais, nem tolerar abusos disfarçados de afeto. Você começa a distinguir o amor verdadeiro da manipulação, o cuidado genuíno do controle velado. O que antes era aceito por medo da solidão, agora se torna intolerável, porque a sua própria companhia já não é mais um lugar hostil. Como Jung dizia, solidão não é ausência de pessoas, é ausência de si mesmo. Ao se reencontrar, você se basta, e tudo o que vier de fora será soma, não muleta. Talvez no fundo você já soubesse de tudo isso, mas precisava ouvir com as palavras certas, no momento certo, para despertar. A verdade é que você não atrai pessoas tóxicas porque merece sofrer. Você as atrai porque está pronto para romper com os padrões que silenciosamente o mantinham pequeno. Este é o chamado para uma nova consciência, a de alguém que não mais se vê como vítima das relações, mas como protagonista da própria cura. Você é mais forte do que imagina, e o simples ato de enxergar isso já começa a mudar tudo. Se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, deixe isso registrado nos comentários. Compartilhe o que mais mexeu com você. Sua história pode inspirar alguém que também está buscando romper ciclos. Se inscreva no canal para continuar essa jornada conosco e ative o sino para não perder os próximos mergulhos profundos na alma humana. Curta este vídeo se ele fez sentido para você. Isso nos ajuda a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir essa verdade. Lembre-se, o que você não transforma, você repete. E hoje, talvez, tenha sido o primeiro passo para não repetir nunca mais.